Olha, acabamos de descer. Olha como é bonito aqui. É lindo. Olha isso. É ali lindo. atrás fica o Morro do Cristo, ó, pra quem já viu a Salvador, vi na Praia da Barra. Ó, tem um Cristo lá em cima. Aqui, ó, pra cá. É. Aí desce algumas pedras, tem a escadaria que é bem simples, bem fácil, rápido. Aí tem umas pedras, se você quiser ver de papete, aí é bem melhor, tem as pedras, tem os corais, tem ouriços. Cuidado, eu não entrei muito lá pro fundo porque eu tava sem papete. Ontem tem um moço que entrou e ele pisou no ouriço. Você precisa de ver como é que ficou o pé dele. Tava todo cheio de... Poxa, tadinho, dói. vai sofrer pra tirar. Ainda falei pra ele, vai pro hospital. Porque isso é caso, gravíssimo. Não vai ter como tirar, não. Elas entraram dentro do pé dele e quebraram lá dentro. Sim. E é um monte de espinho. Nossa. Coitado. Deu dó. E a gente viu o marmanjão chorando. Mas por isso que eu nem fui lá no meio, lá no fundo. Não. Por causa dos ouriços. Hoje eu tô de papete, então tô mais tranquilo. Então eu vou fazer as imagens pra vocês. A cidade de Salvador tem uma ótima rede hoteleira, com opções para todos os gostos e bolsos. Escolhemos ficar em Porto Belo Ondina Praia. O hotel fica localizado a 200 metros da praia de Ondina. O Porto Belo Ondina Praia é ideal para quem busca hotel em Salvador bem localizado, com ótima estrutura e tarifas que cabem no bolso. Como chegamos à noite, estávamos bem cansados, mas o check-in foi super rápido. Nos deparamos com uma recepção e um lobby muito bonitos e os funcionários muito simpáticos. Cada um dos 160 quartos tem decoração clean e simples, sacada, vista para o mar ou piscina. O nosso quarto no 8º andar é com sacada e vista para o mar. Um apartamento que inclui uma sala de estar equipado com ar-condicionado, frigobar, cofre, TV a cabo, secador de cabelo e bancada de trabalho. Tudo bem limpinho todos os dias. O hotel tem ainda academia, sala de TV, piscinas adulto e infantil para a diversão de todos. Alguns serviços são oferecidos com um custo adicional, como lavanderia, passeios turísticos, aluguel de bicicletas e estacionamento, a R$ 15 a diária. O café da manhã é incluso na diária e é servido com muita variedade e qualidade, com itens regionais. Bem perto do hotel, seguindo pela Orla de Ondina, logo você estará na Barra, onde ficam os cartões postais com Monte Cristo, Farol da Barra e a agitada praia do Porto da Barra. Explorar a região da Barra. A primeira dica de que fazer em Salvador, na Bahia, é conhecer a área mais falada da cidade. Provavelmente a região mais famosa de Salvador, a Barra, é cheia de atividades e lugares turísticos para você explorar. E de fato, é uma região imperdível para qualquer um que vai à capital baiana. E é lá que você encontrará a praia do Porto da Barra. Conhecer o Farol da Barra, mais um clássico e não tem como não citá-lo ao darmos dicas de o que fazer em Salvador. O Farol da Barra é o principal cartão postal da cidade e o farol mais antigo das Américas. Fica no Forte de Santo Antônio, no bairro da Barra, que demarca a entrada da Baía de Todos os Santos. Um passeio tradicional e completamente gratuito. De quebra, você pode subir no farol, que tem 22 metros de altura, o que garante uma vista incrível. O Farol da Barra fica em um lugar muito bonito e dali é um ótimo lugar para assistir ao pôr do sol caindo ao mar.
governador-geral do Brasil para fundar a cidade de Salvador no dia 29 de março de 1549. Salvador completou no dia 29 473 anos. Foi a primeira capital do Brasil. Todos sabem disso. Quem gosta de história, hein? Só um rapaz aqui, gente. Pelo amor de Deus. Bom, isso aqui era um porto natural, por isso ele podia chegar mais próximo com as suas naus, para poder desembarcar. Aquela ilha que está ao fundo é a ilha de Itaparica, a maior ilha da Baía de Todos os Santos. Nós temos aqui a Baía de Todos os Santos, Baía, acidente geográfico, com I, né, gente? Baía estado com H, né? Bom, a Baía de Todos os Santos é a maior baía do Brasil e a terceira maior baía do mundo. Só perde para Hudson Bay, que é a Baía de Hudson no Canadá, e a Baía de São Francisco nos Estados Unidos. Depois vem a Baía de Todos os Santos, que tem esse nome por quê? Um carinha lá chamado Américo Vespucci, italiano naturalizado português, por isso chama Vespuccio, né? Na verdade é Vespucci, italiano. Ele chegou aqui no dia 1º de novembro do ano de 1501, ou seja, o Brasil é descoberto em Porto Seguro um ano antes de 500. Ele entra pela Baía de Todos os Santos um ano depois, no dia 1º de novembro. E até hoje se comemora, no dia 1º de novembro, o dia de Todos os Santos em Portugal. Por isso, Baía de Todos os Santos. Somente uma cabine. No ano de 1934, entre 30 e 34, ele foi reformulado, onde construíram mais 3 cabines, mas nunca funciona as 4, tá? Só 2. Para que o elevador Lacerda foi feito? Inicialmente para levar mercadorias daqui para a Europa. Por isso esse trilho aí, ó. Onde passavam, embarcavam, e eu vou mostrar para vocês ali, onde era o porto aqui do lado, e aí ia para a Europa. Ok, pessoal? Toda a grande capital tem uma Praça da Sé, não tem? Tem uma Igreja da Sé. Aqui não era diferente. Nós estamos aqui exatamente no frontal da Igreja da Sé, dividido por isso aqui, ó. Ok? Aqui delimitava a entrada da igreja. Essa igreja, ela estava no meio da passagem do bonde. Vocês viram ali? Tem um trilho de trem ali. Porque o terminal da Sé era lá embaixo. A igreja estava no meio da passagem. Essa igreja foi destruída no ano de 1933 para a passagem do bonde. Hoje a gente não tem nenhum nem outro. Mas chegou a se cogitar, na época, de fazer uma passagem subterrânea, mas isso não foi adiante. E destruíram a igreja no ano de 1933. Quando Salvador completou 450 anos, hoje Salvador tem 473, certo? Quando fez 450 anos, em 1999, Mário Cravo Filho, um artista baiano, ele construiu as Cruzes Caídas, está lá, olha para lá, em protesto à destruição da Igreja da Sé. Os materiais da Igreja da Sé, na época, foram até subtraídos por moradores do subúrbio. Hoje você vê pedaços da Igreja da Sé em alguma casa feita em algum subúrbio baiano.
aqui onde era o poder religioso da cidade de Salvador. O terreiro de Jesus ou Praça de Jesus. Nós tivemos aqui no Brasil, qual foi a primeira ordem religiosa que tivemos? Jesuíta. Mas olha, nós tivemos jesuítas, franciscanos, carmelitas, dominicanos, beneditinos, vai contando. Mas a primeira foi a jesuíta, que construiu a primeira igreja daqui, no ano de 1637, a Catedral Basílica do Santíssimo Salvador. Toda vez que eu falar Salvador, São Salvador, é uma reverência ao Altíssimo. Sempre você vai pensar assim, tá legal? Reverência ao Altíssimo. Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, foi mudado, essa placa nova, que aqui estava, de São Salvador. Então, é sinônimo, tá, gente? Santíssimo São Salvador, tá bom? Bom, pessoal, por que é chamado terreiro ou Praça de Jesus? Vocês vão me ajudar agora a contar. Nós temos 5 igrejas na mesma área. A primeira, você me ajuda, eu vou falar o nome das igrejas, vocês vão falar alto. 1, 2, pode ser? Quero ver se vocês estão com fome ou não. Catedral Basílica. Catedral Basílica. Uma. Obrigado. Do meu lado esquerdo, São Pedro dos Clérigos. 2. Na minha frente, do outro lado da praça, uma dominicana, São Domingos. 3. Lá embaixo, a marrom, a igreja que nós vamos visitar, São Francisco de Assis, ordem primeira. 4. E do lado dela, a ordem terceira de São Francisco, que não podemos ver daqui. Só mais próximo. Obrigado. Para quem não sabe, o estilo barroco, ele tem várias ramificações e vários nomes, tá? Então, por exemplo, o barroco, para vocês poderem entender, como é que o barroco se caracteriza? Pela suntuosidade e pelo exagero dos seus detalhes. Agora, acompanhe comigo o pensamento. Barroco português, fachada simples, interior exuberante. A ordem terceira de São Francisco, tá certo? A fachada exuberante em detalhes, mas o interior simples. É ao contrário. Ali nós temos o símbolo do novo mundo, que é a esfera armilar. É aquela bola lá em cima, ó. A esfera armilar. Nós temos ali 2 braços cruzados que nós vamos ver aqui. Braços transpassados, cruzados não. Braços assim. Um é Jesus, o outro é São Francisco de Assis, porque era comparado a Jesus Cristo. E eu vou dizer porque tudo é nessa igreja. Só para vocês entenderem, não existe outro barroco plateresco no Brasil, que está ali, que foi mandado ser coberto com uma outra parede pelo rei de Portugal, que mandou cobrir todos esses barrocos platerescos que tivesse. E aí só foi descoberto em 1902, com um trabalhador trabalhando, descobriu o olho de um anjo, o rosto daquele anjo, e aí levaram muitos anos para tirar toda a parede que estava ali e ficar essa maravilha.
azulejos aqui, eles vieram de Portugal, numerados, e eles eram colocados aqui de acordo com as passagens que se tinha. Então, posso falar, a pessoa que pediu, o consumidor que queria os azulejos, falava exatamente com a passagem que ele queria, de Bíblia, de outras partes, para poder compor os azulejos. Normalmente via um azulejo e 3 cópias do mesmo azulejo, caso quebrasse na viagem. Francisco de Assis aqui, não é? Aos pés de Jesus. São Francisco de Assis está tirando Jesus da cruz, mas é óbvio que essa passagem nunca aconteceu. São Francisco de Assis viveu muito depois que Jesus, muitos anos depois que Jesus. Mas o que o artista está demonstrando nessa escultura ali? Por exemplo, o sonho que São Francisco teve. Ele queria tanto tirar Jesus da cruz que ele sonhou que tirava Jesus da cruz. Aí vem o artista e faz, o Pedro Ferreira, e faz, que eu sou fã desse cara, né? E faz essa escultura do São Francisco tirando Jesus da cruz, mas realmente isso não aconteceu. Foi um sonho que São Francisco teve. São Francisco de Assis era tão comparado a Jesus Cristo, até em suas estigmas, que é o furo na mão de Jesus. Ele era tão comparado a São Francisco, né? Que lá dentro da igreja você sempre vê uma referência dele com 2 braços nessa posição. Um está com a batina de São Francisco, o outro está desnudo. Um é São Francisco, o outro é Jesus. Eles faziam essa comparação, não é? Muita gente fala, poxa, mas a igreja de São Francisco é ouro, e São Francisco largou tudo e doou tudo para os pobres. Verdade. Só que isso foi até criticado pelo clero religioso da época, foi criticado essa ostentação de ouro. Só que os senhores têm que perceber que naquela época ouro era como areia. Ouro não era como agora. A gente tinha muito ouro, eu estou falando ouro da Bahia. Nessa época não tinha se descoberto o ouro das Minas Gerais, que veio o circuito do ouro muito depois de 1740, 1750. Veio em 1763. Por quê? Por que vocês acham que a capital saiu de Salvador? Para tomar conta do ouro que tinha sido descoberto nas Minas Gerais. E geograficamente isso ficava muito mais perto. Você levar a capital para o Rio de Janeiro, você estava ali, não é? Mas muita coisa foi feita com ouro da Bahia, muita coisa. Nós temos muitas minas de ouro. Naquela época, o ouro era, você ter uma ideia da valorização, chegou uma época que você trocava 3 peças em prata por uma de ouro. 3 peças de ouro por uma de prata, desculpa, 3 peças de ouro por uma de prata. Era muito mais difícil de achar prata do que se achar ouro, entendeu, gente? Então, por isso, ele foi criticado, a ostentação e tal, mas era uma roupa da época, era o pensamento da época, se tinha muito ouro, tá bom?